Oi, pessoal! Eu sou a Amanda, do time de suporte aqui do Operandi. E eu não sei se vocês sabem, mas dia 15, o último domingo, foi comemorado o Dia do Cliente. Então, pensando nisso, né, nessa data que é tão especial, a gente resolveu fazer esse webinar para compartilhar várias dicas e ações que a gente aplica aqui no nosso dia a dia para encantar e manter os nossos clientes encantados também. E se tiverem dúvidas, fala com a gente no chat, compartilha experiência e também ações que fizeram para encantar seus clientes. E agora, o mais legal, né, além do conteúdo que a gente vai compartilhar, óbvio, a gente vai ter um sorteio, na verdade 3 sorteios. Então o primeiro é desse livro aqui, Roube como um Artista. O segundo é desse livro aqui sobre sprint. E o terceiro, vocês não vão acreditar, desconto de R$200 na próxima mensalidade. R$200? Sim, R$200. Mas assim, tem que ficar no webinar até o final, tá? A live do sorteio a gente vai fazer no Instagram 4h30. Fechado? Vamos começar então? Vamos lá. Como o Thiago e a Amanda já comentaram, o objetivo do webinar de hoje é dar dicas relacionadas ao encantamento com o cliente. Normalmente, o primeiro ponto de contato do cliente é com a área de marketing. Por isso, hoje, nós resolvemos dar uma dica que fez muita diferença em todas as esferas do nosso negócio. Uma das ações mais importantes que nós tomamos aqui na Operandi foi fazer a definição do ICP, ou ICP. Mas o que é o ICP? O Ideal Client Profile é a definição de quem é o cliente ideal para a sua empresa, ou seja, é a descrição do perfil de cliente ou empresa que terá os melhores resultados com o seu negócio, que entende de fato o verdadeiro valor da sua empresa e que, como consequência, trará lucro. Então, pessoal, como a Lari falou, a gente resolveu trazer esse tema hoje porque foi algo que fez muita diferença pra gente na área de marketing também e também todas as outras áreas do Operandi, né? A partir do momento que a gente definiu o nosso Ideal Client Profile, né, o cliente ideal, a gente redirecionou toda a nossa estratégia e todas as áreas direcionaram para um único objetivo, por isso que foi tão importante pra gente. Mas por que no geral é importante definir esse cliente ideal, né? Primeiro porque você coloca o cliente no centro do seu negócio. Então, a partir do momento que você tem um perfil, você coloca todas as áreas convergindo no mesmo objetivo, em torno do cliente. A gente para de vender tudo para todo mundo, né? A gente fazia muito disso. Como a gente não sabia exatamente como que era o nosso perfil de cliente, a gente vendia... Praticamente todo mundo que vinha era um cliente ideal, né? A gente podia vender e isso não é certo. Porque isso pode causar um pouco de decepção quando a gente não sabe se esse cliente pode ter um resultado bom ou não com a nossa empresa. A entrega do nosso serviço ficou cada vez mais especializada também. Como a gente sabe quem é o nosso cliente, a gente especializou o nosso serviço, o nosso conhecimento, para que a gente entregasse um serviço personalizado e um produto personalizado para as necessidades desse cliente. Foi importante também para a gente entender o perfil de cliente que não tem fit com o nosso negócio. Entender o ICP é importante tanto para saber quem é o seu cliente ideal, quanto também para poder separar quem não é o cliente ideal. Assim a gente evita essas experiências negativas, como eu comentei, e pode evitar qualquer tipo de mancha à nossa marca, né? Ou essa pessoa dividir experiências ruins que teve com o nosso produto com outras pessoas. Então é importante você saber exatamente quem é ideal e que também não é ideal para o seu negócio. E como que a gente definiu o ICP aqui na Operandi, né, Lari? A Lari vai falar depois como que a gente pode fazer para definir numa agência, né, numa realidade de agência, mas dentro da Operandi a gente primeiro reuniu todo o nosso histórico. Como a Operandi já tem um bom tempo de mercado, o nosso histórico era bem denso e extenso, era robusto mesmo. Então foi bem fácil para a gente entender qual perfil de cliente tinha um bom resultado e um resultado não tão bom com o nosso produto. Então qual que foi o nosso objetivo? Primeiro a gente pegou os clientes que tinham um bom LTV na Operandi, ou seja, que ficavam um bom tempo na nossa base e tinham um bom resultado na empresa deles usando o Operandi, tanto quanto traziam um bom resultado financeiro pra gente, porque ficavam um bom tempo conosco, né? Então, beleza, a gente analisou esse perfil e a gente definiu que esse seria o nosso ICP. Aí, enfim, vem uma série de características, né, que a gente tem definido aqui, que compõem esse cliente ideal. A partir disso, a gente também definiu os clientes que não têm o fit ideal, ou seja, a gente pegou os clientes que cancelavam ou que davam churn
muito cedo ou que não usavam o operante da maneira com que a gente gostaria que eles usassem ou que pudessem trazer mais benefícios para ele, e a gente definiu esse como não sendo o nosso perfil de cliente ideal. Isso também é importante, né? Porque às vezes a gente foca muito em definir só o cliente ideal e esquece de definir quem a gente não quer atender, né? Isso, e definir quem a gente não quer atender ou quem não seria ideal a gente atender é o que vai impedir que clientes tenham experiências negativas com a nossa marca e com o nosso produto. E quais perguntas poderiam ser feitas nesse processo para uma agência, por exemplo? A primeira dica é definir quem são os seus 5 melhores clientes. Depois disso, você pode mapear quais são as características desses clientes. Por exemplo, é FII mensal ou é por projeto? Qual que é o tamanho dessa empresa? A comunicação dela é mais madura ou ainda não é tão madura em questão de estratégias de marketing? O foco dela é digital ou é offline? Em seguida, descreva qual problema a sua empresa ajuda esse cliente a resolver. Por exemplo, a minha agência ajuda esse cliente a amadurecer a sua comunicação digital. Depois, descreva o que esses clientes mais valorizam no seu serviço. É preço? É agilidade? Então, assim você pode definir o seu ICP. Ou seja, clientes que tenham as 5 principais características que você identificou, que estão buscando resolver os 5 principais problemas e que tenham os itens que você identificou que eles mais valorizam. Se você for uma agência que está começando, que ainda não tem um histórico de vendas, você pode criar o seu ICP se baseando em hipóteses, identificando o que você observar no mercado, o que tiver de conhecimento no mercado, fazendo benchmarking, pesquisas ou outros, né? Isso. Até tem um webinar, pessoal, que a gente transmitiu na Semana da Gestão, que foi em parceria com a Exact Sales. Eles trouxeram um cliente deles, que era um gestor de agência, Sim, né? uhum. E eles falaram muito sobre essa questão de ICP e quão importante é definir o ICP no momento de prospecção. E eles trouxeram um case bem legal, onde fala um pouquinho dessa questão de hipótese. Por eles serem uma agência nova, eles não tinham um histórico, então eles não conseguiram definir o ICP conforme o histórico dos clientes deles. Então, eles traçaram algumas hipóteses e eles foram a campo para provar ou refutar essas hipóteses, né? E o que eles descobriram que realmente o ICP que eles tinham colocado estava errado. Exemplificando um pouco, eles eram uma agência que eles atendiam a parte digital, né? E eles colocaram que o ICP deles eram pequenas e médias empresas com a estratégia digital ou as redes sociais, enfim, que estava bem crua, assim, porque eles achavam que se a empresa estava com uma estratégia social de digital crua, eles poderiam ajudar mais. Mas quando eles foram a campo e eles realmente começaram a trazer esses clientes para dentro, eles viram que não era bem assim, que era ideal que o cliente tivesse uma estratégia digital um pouquinho mais avançada, porque daí a curva para entregar o resultado era muito mais rápida. Então, por isso que é muito importante definir o ICP e também ir provando esse ICP para ver se está certo ou não e fazendo as alterações conforme é necessário. Porque você tem que entender que o ICP é o cliente que você entrega resultado melhor e que ele vai te trazer um resultado também melhor. Sim, e é aquela questão que a gente comentou, o ICP você definiu uma vez, ele não vai ser para sempre o mesmo, não é uma coisa fixa. Você sempre tem que estar revisitando ele, conforme a empresa vai mudando de posicionamento, de estratégia, o ICP também tem que ser atualizado, né? Exatamente. Então agora a gente já tem o ICP definido, né? Então o que é legal fazer após definir o ICP? Como que a gente pode causar mudança dentro da nossa empresa para que todo mundo coloque o consumidor no centro do negócio? Primeiro, a gente tem que alinhar com a equipe de marketing, né? Normalmente vai ser a equipe de marketing que vai fazer o ICP, então ela já vai estar nesse processo de alinhamento. Mas também é legal que toda a equipe de marketing, quem produz conteúdo, quem planeja o negócio, quem planeja a comunicação, entenda quem é o cliente que eles querem atingir. Quem que a gente tem que trazer para o nosso negócio para que daí o comercial possa fechar. Então, o conteúdo, o site, a comunicação em eventos, ou todos os eventos que a gente for participar, eles são voltados para trazer esse perfil de cliente para o negócio. Depois da equipe de marketing, é importante alinhar também com a equipe comercial, que provavelmente é também uma das mais importantes de serem alinhadas, né? Porque a equipe comercial, a partir do momento que ela entende quem é esse perfil, quem é esse cliente que eles querem trazer para dentro, que vai trazer mais resultado tanto para a gente quanto para o próprio cliente,
eles conseguem se especializar no atendimento. Então, o atendimento cada vez fica mais pessoal, mais personalizado, e o cliente do outro lado sente que o produto, enfim, foi tudo pensado para ele. Porque a gente conhece quem ele é, a gente sabe quais são as dores, quais são os problemas que a gente tem que resolver. Por fim, eu acho que alinhar com o resto da equipe, né? A partir do momento que marketing e comercial estão bem alinhados, desde a criação, mídia, produção, financeiro, também é importante que eles saibam quem é esse cliente, né? Porque eles vão estar depois, beleza, o cara a gente trouxe para dentro, comercial, né, fez a contratação ali com ele, mas depois quem atende mesmo é o atendimento, sim, a criação, né, que vai criar para as dores desse cliente, ele precisa entender o que esse cliente precisa. Quem tá ali na linha de frente, né, no dia a dia, tem que estar bem alinhado com a definição desse ICP. Exatamente. E para quem quiser ver esse material que a Jéssica comentou, é só acessar no nosso site, na área de materiais para download, e acessar os conteúdos da Semana da Gestão. Isso. Além desse webinar, tem vários outros que foram transmitidos na semana. Espero que tenha ficado claro para vocês e que ajude vocês a implementar essa metodologia no dia a dia e que traga resultado para vocês e que os clientes também fiquem mais felizes, né, com o serviço que vocês estão oferecendo. A gente vai ficando por aqui na área de marketing, mas fica ligadinho que a Thaís já vai vir para falar um pouquinho mais sobre como continuar encantando esse cliente no processo comercial. Oi pessoal, tudo bem? Então a Jéssica e a Larissa já conversaram um pouquinho com vocês e passaram aí algumas dicas, e eu venho para falar de uma parte da próxima etapa, na verdade, né? Que é a etapa de abordagem de venda. E, obviamente, quando a gente fala de abordagem de venda, o cliente, claro, tem que estar no centro também, né? Como as meninas já falaram, mas não é só para o cliente que a gente tem que olhar. Então, o que eu vou trazer para vocês é uma reflexão um pouco diferente, porque para a definição do ICP, a gente tem que olhar muito para fora, para o mercado, nosso público-alvo, mas a gente tem que olhar para dentro também, não podemos esquecer de olhar para dentro. Então, essa reflexão que eu queria trazer é justamente para a gente pensar assim, e o time de atendimento, como é que ele está? O quanto você, gestor, está olhando para o seu time? Então, falando dessa gestão, eu acredito que para o gestor, o principal papel dele é cuidar das pessoas, né? Eu acredito também que a motivação é algo que vem de dentro, então as pessoas que trabalham com atendimento, esse perfil dela já é de pessoas que têm essa capacidade de se automotivar. A motivação está dentro de cada um, mas o gestor ele consegue incentivar, né? É o papel dele criar um ambiente propício para o desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, criar esse ambiente saudável emocionalmente, a gente sabe que quem trabalha com atendimento não é algo fácil, né? Geralmente não é todo mundo que está sempre bem todos os dias, e no entanto a gente precisa estar ali todos os dias encantando o cliente. Então esse cuidado, esse ambiente, essa dinâmica é papel do gestor cuidar desse clima organizacional, desse ambiente, desse time, né? Então, até mesmo porque você pensa em encantamento de cliente, um time que está sobrecarregado, ele vai conseguir encantar um cliente? É muito difícil que consiga, né? Na correria do dia a dia, a gente percebe que tudo fica muito mecânico, por mais que a tua equipe de atendimento, ela tenha lá um passo a passo, onde ela tem até mesmo um diagnóstico que ela vai fazer aquelas perguntas para o cliente para tentar entender a necessidade dele. Se não tiver ali empatia com o cliente, se essa pessoa não conseguir ficar bem e estar genuinamente preocupada em atender aquela necessidade do cliente, vai ficar só um mero questionário, né? Então, um time sobrecarregado nunca vai conseguir encantar o cliente. A gente precisa se preocupar também com as pessoas que estão trabalhando ali, qual que é esse ritmo que elas estão, se está saudável, se não está, o que pode ser melhorado. E também um outro ponto que eu trouxe para falar é sobre o mindset do time. Mindset é uma palavrinha que está sendo muito usada, né? É um nome dado para um conjunto de pensamentos, de crenças, de valores que um ser humano tem diante da vida. E esse mindset, ele influencia todas as nossas ações, a nossa forma de lidar com as questões do dia a dia, influencia a nossa maneira de lidar com essas
questões do mundo de vendas também, de atendimento ao cliente. Então é muito importante a gente estar ligado em qual que é o mindset que a gente tem, porque ele influencia totalmente as nossas ações. Então eu vou dar um exemplo aqui do operandi. Então eu posso pensar, eu vendo um software de gestão de projetos. Como eu posso pensar assim, eu ajudo empresas na gestão do negócio delas. Eu entrego uma solução que melhora o dia a dia das pessoas. Eu ajudo as pessoas a entregarem os projetos dela dentro dos prazos e deixarem os clientes dela mais felizes. Eu tenho uma solução que é corresponsável pelo crescimento dos meus clientes. E entre uma forma de pensar e outra, com certeza, toda a energia que eu vou envolver naquilo, todas as minhas ações, com certeza vai ter essa diferença, né? Uma forma de pensar, essa simples mudança de mindset vai influenciar todas as minhas ações. Então, essa mudança de mindset, muitas vezes, que a gente tem que fazer, ela é um exercício diário, né? E eu quero te desafiar a fazer isso, a conversar com o seu time, a entender o que eles pensam sobre o que eles fazem, né? É trazer eu acredito que o mindset, ele traz um senso de propósito também. E o propósito, que é outra palavrinha que é tão usada no momento, porque, na verdade, é o que todos nós queremos. Todos nós queremos entender o nosso propósito, o motivo da gente existir, o que a gente está fazendo aqui. E o propósito do seu time de atendimento, ele tem que estar muito alinhado com a missão da empresa também. Então, esse propósito é o que vai nortear todo o relacionamento do seu time com os seus clientes. Então, vale a pena fazer esse exercício, vale a pena parar um pouquinho, conversar com o seu time, entender sobre isso. E eu acredito que isso vai fazer com que esse atendimento, esse encantamento ao cliente seja muito mais sincero, né, do que você simplesmente seguir alguns passos para encantar esse cliente. É a consequência de um trabalho bem feito, é a consequência de um trabalho de pessoas que fazem algo que gostam, algo que elas amam, um trabalho que elas veem sentido naquilo, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. O encantamento continua após a venda, então vem aí a Tuane e confere as dicas com ela. Oi, pessoal! Bom, como as minhas colegas do marketing, a Thaís do comercial já falaram, né? A nossa ideia aqui é poder compartilhar com vocês algumas ações que dentro do operandi acabam sendo executadas para conseguir cada vez mais encantar os nossos clientes. Então, qual que é a ideia aqui, né? Chegou um novo cliente na sua empresa, compartilhou históricos, né? Erros que, quem sabe, outras empresas cometeram e que fizeram ele chegar até você. É importante que você faça ele perceber que essas informações estão sendo aplicadas, estão sendo compartilhadas. Não apenas com aquele que vai ser o atendimento dele, o financeiro dele, o redator dele, mas sim as pessoas que estão dentro da sua equipe e que em algum momento possam encontrar esse cliente no dia a dia aí de execução. Um outro ponto é que o cliente também perceba que você montou esse pequeno dossiê, né, da vida dele, da história dele, para que ele consiga ter de forma palpável, de forma mensurável, o entendimento da visão que o seu negócio tem a respeito dele. Então, muito mais importante do que o meu cliente interno, a minha equipe, saber desse histórico, é sim aquele que eu atendo também saber. Porque é a partir disso que você vai conseguir coletar preferências, né, gostos, manias, porque isso também é uma forma de você conseguir conquistar e fortalecer a confiança que o cliente tem com o seu negócio. E por que uma ação tão simples, né, de coletar informações, de colocar num documento, de compartilhar com toda a equipe é tão importante? Porque quando você tem isso muito mapeado e de fácil acesso, a sua entrega fica muito mais qualificada, porque você está se baseando em informações verdadeiras, né, em informações que o seu próprio cliente te passou, justamente para que os erros ou até mesmo os retrabalhos seja um número muito menor. E junto a isso, quando você consegue ter acesso a essas informações, você consegue ter materiais que vão para a rua, né, que vão para a divulgação e publicidade desse cliente, de acordo com o que realmente ele espera vender na ideia dele, né? Então, além de você estar sendo transparente com o seu cliente, você está sendo transparente com quem vai ser o cliente do seu cliente. Então, você começa a construir uma cadeia de transparência e também de confiança. Fora que isso, você vai conseguir ter a sua primeira entrega de valor, vai ser nada mais, nada menos do que a sua preocupação e o seu cuidado
em de fato mostrar para o cliente que você tem interesse em entregar o melhor, em entregar aquilo que ele acredita que vai ser o melhor para que o mercado consiga visualizar também. E junto a isso, o que eu acabo sempre tentando aqui, né, confirmar e reforçar com a nossa equipe? É que é muito importante, claro, a gente trazer novos clientes, a gente conhecer de mercado, né, a gente levantar diagnósticos para perfil de cliente ideal, mas é como dizem em relação a relacionamentos, né, fora do trabalho, que muito melhor do que você prospectar novos clientes é você preservar aqueles que já estão contigo. Por quê? Porque você já conheceu aquela preferência, você já conheceu o gosto daquele cliente, você já errou e já consertou, então você já tem uma construção de confiança estabelecida. Fora que o seu custo financeiro para isso é muito menor. Né? Então foquem sempre com bastante cuidado naqueles que estão dentro da sua casa, porque eu tenho plena certeza que você consegue oferecer muito mais serviços que irão além daquele simples contrato negociado, né? E você consegue a partir disso também construir novas soluções que quem sabe não sejam aplicadas apenas a um cliente, mas a todos aqueles que já estão na sua base, a todos aqueles que já construíram essa relação de sucesso com você. Até porque, como dizem, né, o próprio mencionando o Kotler aí, que se você criar um caso de amor com os seus clientes, eles próprios farão a sua publicidade. Então, por que, né, não cuidar daqueles que já estão conosco, tendo essa transparência, tendo essa dedicação em ouvir e principalmente em encontrar soluções que supram uma necessidade que o cliente compartilhou com você e que o cliente demonstrou interesse em ter e em conseguir ir além junto com a sua parceria. Bom, acredito eu que seja isso, né? E tem muitas outras dicas aí que virão pela frente também. A gente sabe que vocês lidam com isso o tempo todo, né? Ajudam o cliente de vocês a se comunicarem com o público deles. Mas e vocês? Estão se comunicando bem com os seus clientes? Isso, e como as meninas já falaram, tudo gira em torno de relacionamento. Seja clientes ou não, nós estamos nos relacionando com pessoas. Então, independente qual seja o retorno financeiro que uma empresa dá, o tamanho que ela tem, a expressão dela no mercado, até mesmo o número de colaboradores, nós temos que tratar a todos com a mesma atenção. Não é que o retorno financeiro não seja importante, mas é que mesmo uma empresa, por menor que ela seja, ela pode crescer muito com o serviço que a sua empresa está oferecendo para eles. Então, assim, vamos pegar a gente como exemplo. A gente tem vários clientes que, quando contrataram o sistema, eram bem pequenininhos. E com a ajuda do Operandi conseguiram se organizar melhor, dar uma atenção mais especial para a gestão do negócio deles e a partir disso, né, tomar decisões mais estratégicas para irem crescendo. Então, vários clientes que eram pequenininhos agora, né, já estão um pouquinho maior. É isso, e tem que tratar todos com muita gentileza, né? Mostrar que vocês realmente se importam com eles e querem realmente ajudá-los, né? E outro ponto que é bastante importante, não só nas relações com os clientes, mas relações assim no geral, é o ouvir. Ouvir de verdade. Hoje em dia, parece que as pessoas só querem falar e não prestam atenção verdadeiramente no que o outro está dizendo. Então, assim, tentem ouvir mais o que o cliente de vocês está falando, tá? Porque quando isso acontece, vocês trabalham mais a empatia. Ou seja, vocês se colocam no lugar desse cliente e se importam de verdade com eles. E quando a gente se importa de verdade, a gente sabe o quanto um simples retorno ele faz total diferença. A sua empresa ela vende muitos contratos, mas você mostra para essa empresa como está o andamento de um projeto ou os resultados que eles já alcançaram, que eles ainda podem alcançar? Tentem registrar tudo, porque quanto mais informações vocês tiverem, melhor. E esse histórico, com certeza, fará com que a comunicação, seja qual for o objetivo, seja mais certeira também. Sobre histórico, né? Quanto mais completinho a gente tiver esse histórico das interações que a gente tem com o cliente, mais personalizado será o atendimento. Quantas vezes, né, Thiago, chegou um cliente com uma situação e por a gente já conhecer bem o cliente, né, o jeito dele, as dores que ele vinha enfrentando, as dúvidas mais frequentes, a gente conseguiu atender muito mais rápido e melhor. Então, a gente conseguiu oferecer esse atendimento realmente também que foi mais personalizado. E outra coisa, quem que não gosta de ser lembrado? A gente aqui, mais uma vez, outro exemplo, a gente tem vários clientes que são nossos amigos nas redes sociais. Então, muitas vezes a gente acaba aproveitando alguma coisa que a gente vê lá no Instagram
numa conversa com esse cliente. Então, por exemplo, tem o Leandro. O Leandro, agora em um desses finais de semana, foi viajar para Gramado. Na primeira oportunidade que eu tiver de falar com ele, seja no chat ou no telefone, mas também, né, sem perder o timing, eu vou perguntar, eu vi que tu tava lá em Gramado viajando, tava legal, tava frio, então eu vou ali estreitando o meu relacionamento com ele, então a gente vai firmando ali uma relação também de parceria. Beijo, Leandra, Lelo. Leandro, Abu, Vitor, Sérgio, todo mundo aí, todos os nossos clientes. Guto. Isso pode auxiliar eventualmente num possível conflito. Não vamos mentir aqui que conflitos realmente podem acontecer em uma relação, né? Mas quando você tem essas informações do cliente, você sabe os gostos deles, isso pode auxiliar de alguma forma para solucionar esse problema, para solucionar esse conflito. E às vezes um cliente até pode terminar com vocês, mas não é porque ele quis, é porque ele precisou. Então, se a tua empresa ofereceu para ele um atendimento assim que foi muito bom, um serviço que foi impecável, é lógico que na primeira oportunidade que ele tiver de voltar, né, a contratar um serviço da tua empresa, ele vai voltar, com certeza. E claro que ele também vai fazer um marketing super positivo para outras pessoas. Com quem ele conversar, ele vai falar, lá, né, a Operandi, atendimento deles, o produto, show de bola. E outro ponto, nem sei se eu precisava falar sobre isso, mas sempre vale reforçar, é a humanização nos atendimentos. Então, né, sempre lembrem que do outro lado, né, é uma pessoa, é um ser humano, carrega uma história e tem um jeito diferente do seu. Isso, a gente ouve falar muito sobre tecnologia hoje em dia, né? A gente toma muito cuidado aqui no Operandi sobre isso. A gente evita muito a questão de robôs, chatbots, né? Porque a gente acredita que o atendimento ele é um diferencial, né? Vou contar até rapidinho, compartilhar uma história que aconteceu comigo. Comprei um produto, né? Em uma loja aí, não vou citar o nome da loja, mas no momento da venda, né? Me auxiliaram bastante. Isso já aconteceu há algum tempo. E aconteceu um problema comigo nessa venda, após ter acontecido essa relação, né? E no momento que eu precisei de ajuda neste problema, em nenhum momento solucionaram o meu problema. E acabo compartilhando isso aqui no dia a dia da empresa, né? Ele só está se incomodando com o atendimento, na verdade. Então, estou terminando de pagar o produto e ainda não recebi, né, a solução do meu problema. Então, eu compartilho do dia a dia isso na minha empresa. Será que a Amanda, né, se ela precisa de um produto similar ou algo do tipo, né? Será que a Amanda buscaria uma loja, sendo que eu compartilhei essa informação? Porque não, a gente faz um marketing no dia a dia, né? Então, isso é muito importante. A gente acredita que tem muito produto e serviço no mercado, né? Mas como será que é o atendimento dessas empresas? Então, vale uma reflexão aí para vocês também. Bom, esperamos que tenham gostado e tirado vários insights de tudo que a gente compartilhou aqui com vocês hoje. Acreditem, a gente tenta aplicar cada uma dessas dicas ao máximo, né, com vocês, em cada contato que a gente tem, né, no dia a dia. Aqui do lado direito da tela vai aparecer um botãozinho laranja para vocês avaliarem esse webinar, né? Se tiverem alguma sugestão para dar pra gente, coloquem lá. Não esqueçam, 4h30 a gente vai fazer a live no Instagram para fazer os sorteios dos brindes, né, dos 2 livros, Roube como um Artista, do Sprint, e aquele R$200 de desconto na próxima mensalidade. E agora, né, em nome de todo o time da Operandi, agradeço a parceria e a confiança de sempre. Tenho a mais absoluta certeza de que todo dia a gente trabalha para entregar o melhor produto, o melhor atendimento, a melhor experiência. E tenho certeza de que fazemos o que fazemos sempre com o pensamento e o coração também, né, em vocês, né, na sua empresa, na sua equipe, enfim. Então, muito obrigada e feliz dia do cliente. Agora, vem comigo que eu quero mostrar uma coisinha pra vocês. Vamos, Gi? Peraí, ó. Vamos lá. Vem. Feliz dia do cliente!